Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Já sabemos que esse ambiente vem sendo preparado, harmonizado pelos companheiros da espiritualidade para nos receber. Do momento que adentramos aos portões e à porta da casa, já somos envolvidos com muito carinho. Estamos sendo atendidos naquilo que nós necessitamos e conforme o nosso merecimento. E é agradecidos por essa oportunidade, né, que nos reunimos todos os sábados aqui. Antes de começar, passar alguns avisos e fazer nossa prece, depois começar a nossa palestra. Então a casa tem trabalho todos os dias, né? Durante a semana se inicia às 8h15 da noite, né, de segunda, terça, quinta e sexta. Às quartas-feiras é às 14 horas, aos sábados às 15 horas e domingo às 10 horas da manhã. Antes de todas as palestras, né, nós temos o plantão de orientação. Às sextas-feiras é um trabalho voltado para os dependentes químicos, seus familiares, né, para que possa orientá-los a passar por essas dificuldades que afligem a grande parte das famílias brasileiras. Todos os dias nós estamos vendo aí que aumenta essa quantidade de jovens que se drogam, as famílias, o sofrimento das famílias. Então é feito esse trabalho de amparo, de apoio, tá bom? É um trabalho mais voltado para esses companheirinhos. Nós temos, fora isso, nós temos a entrega de cestas básicas, são todo segundo sábado do mês, são entregues 70 cestas básicas para as famílias cadastradas. A cada 6 meses nós renovamos essas famílias. É uma forma de auxiliar um pouco, né, tirar um pouco do sofrimento daqueles que nada têm. Só passar no nosso plantão, falar com o nosso psicólogo que é cadastrado, e a partir daí passa a receber essa ajuda, né? Nós temos aí ainda o trabalho das gestantes, que é no primeiro e terceiro domingo do mês, que é das 9 às 11 da manhã. É justamente uma preleção, é um apoio para aquelas mamães, né, que vão receber aí os primeiros filhos, as primeiras gravidez, ou então aquelas pessoas que estão precisando, né, de um apoio, de um amparo. Nós realizamos esse trabalho, temos esse curso de orientação e no final presenteamos a futura mamãe com um kit, um enxovalzinho, que é para dar o primeiro acalento àqueles espíritos que estão reencarnando, aquelas crianças que estão nascendo. Então é um trabalho que é realizado, um trabalho voluntário, que contamos com o apoio de todos, né? E aos sábados às 17 horas nós temos um grupo que se reúne na casa para a preparação de lanches que são distribuídos para aqueles companheiros que estão às vezes esquecidos, às vezes abandonados, se julgam esquecidos pela vida, que andam pelas ruas, dormindo embaixo de pontes. Levamos o lanche, levamos uma palavra de carinho, um pouco de atenção. Todo sábado, a partir das 17 horas, o pessoal se reúne e 18 horas sai para fazer a entrega do lanche. São esses moradores de rua que ficam ali entre a estação Carandiru e a estação Tietê. Se alguém quiser participar, é só 17 horas se encontrar com o pessoal e se preparar para isso aí, tá bom? Nós temos a nossa feira do livro, né? E livros com preços acessíveis para quem quiser adquirir. Depois fala com a gente, é a nossa biblioteca, né? Um livro é sempre um bom presente, né, para as pessoas, incentivar a leitura das pessoas, ainda mais com assuntos que são de interesse de todos, ok? E lembrar também, né, nós estamos iniciando aí o nosso curso básico de doutrina no primeiro ano. Vai iniciar dia 17 de fevereiro, vai ser às quartas-feiras às 20 horas. Então se alguém tiver interessado em fazer o curso, procura o plantão, né, faça sua inscrição e dia 17 de fevereiro começa o curso primeiro ano, ok? Feito isso, qualquer outra informação, né, está no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Lá inclusive tem as palestras. Às vezes a pessoa não pôde participar da palestra, mas se acessar o site tem as palestras gravadas. É só ligar e assistir, né? E por lá também pode ser enviado perguntas a respeito do tema. Estava esquecendo, né? O mais importante também, né? Uma coisa importante é renovar aí o pedido aí aos companheiros que puderem colaborar conosco. O nosso leite em pó, óleo, feijão e arroz que estamos precisando para montar as cestas.
Bom, então, esses avisos que eu tinha que passar para os nossos queridos amigos. E agradecer, né, o pessoal da internet que está sempre conosco aí. Um grande beijo no coração, né, pelas perguntas, pela participação, pelo carinho que demonstram pela casa. Nós somos eternamente agradecidos a todos, os que estão aqui e os que estão na internet aí nos acompanhando. Bom, feito isso, passados esses avisos, né? Então agora vamos nos preparando, né, para início nos nossos trabalhos. Então convido a todos a fechar os olhos do plano físico, né? Vamos nos acalmando, nos acomodando da melhor maneira possível. Vamos sentindo a presença doce e meiga do nosso amigo Jesus, os companheiros da espiritualidade conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos envolvendo com muito carinho, nos deixando, preparando-nos para recebermos o que estaremos conversando nesta tarde. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos, por Jesus nosso Mestre, por ter vivenciado tudo que o Pai deseja para nós, e aos companheiros da espiritualidade que trabalham incessantemente para que haja mudança, para que possamos mudar nossa postura e mudarmos as nossas situações perante o mundo. Então, agradecidos ao Pai por essa oportunidade, humildemente pedimos que permaneça conosco e que possamos aproveitar ao máximo que estaremos conversando nesta tarde. E envolvidos por esse abraço fraterno, por esse amor, Senhor, agradecidos, pedimos permissão para iniciarmos os trabalhos da tarde. Que assim seja. E envolver com muito carinho, né, a Maria Rita, que fará a palestra da tarde. Que ela seja feliz na sua exposição. É um tema que chama muita atenção e é de grande interesse para todos nós. Tá? É dor e reparação. Que ela seja feliz na sua exposição. Não, tá bom. Acho que assim fica retinho, né? Tá bom. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, para dar continuidade aos nossos estudos da doutrina espírita. Doutrina esclarecedora, confortadora. E sempre temos um tema importante. Todos os temas são importantes, todas as abordagens são importantes a partir do momento que tem um esclarecimento, para que nós possamos ter uma compreensão para como passar para aquela situação da melhor maneira possível, sempre mais tranquilos. Como ele disse, o Washington, dor, reparação, foi tirado de um texto da redação Momento Espírita e também do livro Desperte e Seja Feliz, ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Dor, reparação. Primeiro vamos perguntar, o que é dor? O que se entende por dor? De acordo com o dicionário Aurélio, dor é uma sensação desagradável e penosa, resultante de uma lesão, de uma contusão, de um ferimento, ou o funcionamento anormal de um órgão. E, por extensão, o termo se aplica a sentimentos de tristeza, de mágoa, de aflição, de pesar, que podem repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando um mal-estar. Emmanuel ele coloca para nós o seguinte: a dor é aviso da natureza, informando-nos que algo está errado conosco, seja uma dor física ou uma dor moral. Bom, mas ninguém passa pela Terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um de nós, conforme a necessidade do resgate em que estejamos incursos. Todos nós passamos por dor. Como diz Leon Denis, todo ser da natureza, todo ser vivo sofre a dor. Seja a semente na cova, o animal em sacrifício, ou a criança, o choro da criança quando inconsciente,
que está desenvolvendo o seu órgão, o seu pulmão, é a chamada dor evolução, aquela que vem de fora para dentro, para que nós possamos nos desenvolver exatamente a semente, enfim, o animal. Lógico que o sacrifício, na realidade, não é nem um pouco agradável, mas é o que nós fazemos ainda, né? Muito bem. Só que a dor que nós vamos falar hoje, que Joana de Ângeles fala para nós, é a dor reparação ou a dor resgate, na qual todos estamos em cursos. Bom, as inúmeras histórias que nos contam, ou histórias que nós vemos ou mesmo vivenciamos no nosso dia a dia, nos perturbam pela intensidade que carregam, deixando-nos surpresos, quando muito sem reação, quando não em desequilíbrio emocional. As notícias que antes nós escutávamos pelo noticiário, que ocorriam num país distante ou em uma realidade que não nos pertenciam, hoje visitam a nossa realidade, tornando-nos muito mais próximos do que desejávamos. É uma verdade. Nós podemos sintonizar, seja na televisão, seja no rádio, podemos sintonizar onde quisermos. O dial, que antes era o dial, né? Agora é digital. E nós vamos ouvir, de acordo com o local que nós sintonizarmos, nós vamos ouvir aquilo que eles têm para nos dizer. E existem locais em que nós só vamos ouvir falar da dor, de sangue, de tristeza, e outros, como a cultura, que você pode estar ouvindo, ou vendo outros, assistindo outros programas. É claro que nós não podemos ficar por fora. Nós temos que estar a par de tudo o que ocorre. Só que isso pode trazer, essas notícias que nós podemos ver, ouvir, podem nos deixar surpresos. Se nós falamos, puxa vida, não somos ninguém para julgar. Mas nós perguntamos muitas vezes, como é que conseguiu, como é que ele pôde fazer uma coisa dessa? Nós não podemos julgar, porque nós não sabemos se faríamos a mesma coisa se estivéssemos na situação da pessoa. Mas isso realmente nos deixa surpresos e sem reação. E isso aumenta a dor, aumenta o sofrimento, porque nós percebemos que nós não temos, isso não acontece mais longe, está acontecendo muito próximo de nós, quando não conosco. Então, o que antes era apenas algo que não nos dizia respeito, hoje faz parte da nossa vida. Pois que já visita os nossos familiares, visita os nossos amigos e visita a nós mesmos. Então, nós vamos percebendo que as aflições do mundo e as dores do mundo chegam a nós sem nos avisar de antecedência. Olha, vai chegar uma dor, vai chegar uma notícia. Não, não existe isso. Elas já chegam sem nos darmos conta ou nos prepararmos para tanto. Por que nós vamos, quando vamos receber, tem pessoas que chegam, né? Pessoas chegam de surpresa em nossa casa, para fazer uma visita ou para conversar conosco, ou nos ligam. Mas você se prepara. Você prepara algum lanche, ou você prepara a casa para receber a pessoa. No caso, a notícia, nós antes nos preparamos, agora não estamos nem preparados e estamos recebendo notícias que nos deixam atônitos. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 3, quando ele fala da origem do bem e do mal, ele diz o seguinte: em relação às dores e às aflições, que muitas vezes nós achamos que elas ocorrem somente lá fora, né, no outro país, ele diz o seguinte: os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não têm por objetivo senão o bem.
O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada em cada um de nós. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre arbítrio e disso sofre as consequências. A cada um segundo as suas obras. Da maneira como nós andarmos, da maneira como nós caminharmos, definirmos a nossa rota, o nosso caminho, aquilo que eu fizer, eu vou receber como consequência. A cada ação nossa corresponde uma reação igual, se não maior. Portanto, como disse Kardec, nos nossos males, os males maiores, os mais numerosos, são aqueles que o homem cria para si mesmo. São mais numerosos. Portanto, a nossa dor, ela é pessoal e intransferível, que ninguém pode compartilhar. Nós gostaríamos que os amigos e os familiares tivessem a dimensão, tivessem a noção, né, do que nos aflige, a profundidade do nosso sofrimento. Mas muitas vezes nós passamos por dores, sim, por sofrimentos, que nós gostaríamos de compartilhar, de dividir, porque nós achamos que é muito pesado para nós. Mas essa dor, a nossa dor, a dor resgate, a dor reparação, ela é intransferível, ela é pessoal. Nós podemos até conversar, claro, para ver o que nós podemos, de qual maneira, qual é a melhor maneira de nós passarmos por aquela situação, de nós resolvermos. Mas só nós que vamos poder resolver. Porque quem está de fora tem uma visão diferente da nossa, que estamos no meio, no olho do furacão. Então, isso é pessoal. Com a literatura espírita, nós podemos aprender que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si. São os créditos e os débitos acumulados no decorrer de toda a trajetória evolutiva, através das sucessivas reencarnações. Assim, a dor que alguém esteja vivenciando é, de fato, sua própria criação. Por quê? Nós não falamos do livre-arbítrio? Allan Kardec fala do livre-arbítrio. Em algum momento da atual existência ou das existências anteriores, nós fizemos escolhas e opções que nos distanciaram das leis divinas. Essas leis divinas, elas são as responsáveis pela sustentação da harmonia do universo físico e do universo moral de cada um de nós. Então, quando nós nos distanciamos das leis divinas, né, aquela que poderia traçar, que traça para nós caminhos mais tranquilos, mais com evolução, mas mais tranquilos, nós não sofreríamos tanto. Escolhas feitas nesta ou em outras vidas, nas existências anteriores. Jesus já nos alertou, quando passou por aqui, que no mundo só teria aflições. Lembra já do caráter e do propósito da estada no planeta Terra, abençoada escola de redenção. Puxa vida, é doído ficar falando sobre isso, mas é uma realidade. Todos nós passamos por dores, por aflições, por sofrimento, todos nós. Só que a intensidade do meu sofrimento não é a mesma que a da companheira, que a do outro. Não é. Porque no momento, quem está passando pela dor e pelo sofrimento sou eu. Por isso que nós não podemos julgar. Mas também não podemos fazer nada para dividir. Só podemos orientar e rezar, orar, para que nós tenhamos forças para poder superar aquela situação. As dores e aflições que nós vivenciamos no mundo, e mais intensamente na nossa intimidade, são os propósitos da vida para nosso aprendizado
e para o aprendizado de todos nós. Assim, é natural que cada um de nós vivencie o de que necessita para o seu mundo íntimo. Eu não vou reparar alguma coisa que eu não fiz. Alguma ação, alguma atitude, alguma coisa, eu não vou ter uma consequência de uma atitude que eu não tomei. Então, se o meu filho está passando por uma situação difícil, se o meu marido está passando por... Foi ele que tomou a atitude. Eu estou ao lado, mas eu não vou responder por ele. Cada um vai responder por aquilo que fez. As aflições que nos ocorrem são proporcionais à estrutura emocional que já desenvolvemos. Então, o fardo não é mais pesado que o ombro pode carregar. Como é que diz a música? Deus dá o frio conforme o cobertor. E é uma realidade. Nada além do que eu posso carregar, eu vou ter como dor. Eu já desenvolvi uma estrutura emocional a esse respeito ou a respeito. Então, eu tenho condições de superar, de passar por aquela situação. Por isso, Deus permite que essas nos cheguem, que as dores nos cheguem, nos visitem a nossa intimidade emocional. Muitas vezes nós chegamos a dizer, não, mas eu não tenho condições de suportar. Se isso continuar, eu não vou suportar. Vai suportar, sim. É só uma questão, como ele diz aqui, Divaldo, Joana de Ângeles fala, que nós devemos mudar o foco, mudar o pensamento. Isso não quer dizer que nós não venhamos a chorar, a sentir a dor, não. Mas nós precisamos o quê? Orar, pedir ajuda a Deus, forças para que nós possamos superar aquela situação, que nós temos condições, sim, emocionais já para isso. Emmanuel também no livro, não é André Luiz que fala na Agenda Cristã, ele fala para nós que se nós temos 2 semanas de conhecimento, nós já sabemos e muito o que nós devemos fazer de conhecimento espiritual. Nós não podemos alegar mais ignorância. A revolta, se nós nos rebelarmos contra a dor, nos rebelarmos contra Deus, porque achamos que nós não merecemos aquela situação, a revolta torna a dor insuportável. O desespero torna a dor maior do que ela é. O desânimo conspira contra a sua superação, porque nós temos, a situação tá lá, nós estamos, o leite derramou. Eu vou ficar chorando o leite que derramou? Não. Eu vou limpar. Eu vou levantar, eu vou limpar, vou ver o que eu posso fazer para minorar, para suavizar aquela situação. A mágoa apresenta a dor mais rude. Porém, se nós questionarmos a justiça de Deus em relação à situação que nós estamos passando, nós precisamos lembrar que Deus era antes que nós mesmos. E por isso ele sabe muito bem avaliar as nossas necessidades. Muitas vezes, quando nós falamos, né, com essas palavras, que nós lemos muitas vezes, que nós falamos, muitos daqueles que fazem uma análise rápida e superficial da doutrina espírita, ou tomam contato com os postulados do espiritismo, podem acreditar ou achar, né, que o espiritismo cultua a dor e o sofrimento como forma de se encontrar a felicidade. Não. O espiritismo, ele não enaltece, nem exalta, muito menos entroniza a dor, como programa obrigatório que nós devamos abraçar permanentemente na vida encarnada. Não. O espiritismo faz com absoluta clareza compreender a dor e suas causas, esclarecendo seu papel de promotora das transformações humanas. Foi o que Kardec falou.
Ele não estava dizendo que nós temos que nos resignar no sentido de aceitar, isso tudo é o que Deus quer. Não é isso. Deus nos criou simples e ignorantes, nos deu a aquisição com a razão, conforme fomos atingindo a razão, temos o livre-arbítrio, podemos fazer ou não fazer, plantar, mas assim, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos ter que colher. Isso é justo. Mas ele não está dizendo em nenhum momento, a doutrina espírita não diz em nenhum momento que nós devemos abraçar a dor e o sofrimento para que nós possamos chegar à felicidade. A dor, ela acontece quando nós, criaturas, não queremos aprender a nos transformar pela prática espontânea do amor incondicional. Nós ouvimos muitas vezes falar, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas não é como um castigo, mas simplesmente como consequência das nossas atitudes, ou da nossa teimosia em permanecer nos nossos erros. O Espiritismo tampouco subscreve o conformismo estéril perante os infortúnios da vida. Não. Você não tem que se conformar, não é conformismo. Muito ao contrário. O Espiritismo, ao orientar e esclarecer o ser humano sobre as causas dos seus infortúnios, o impele, o empurra a uma ação consciente, corretiva, corajosa, permanente para a eliminação das causas que estão em nós. Servindo-nos a esses infortúnios, eles nos servem como instrumentos educadores. E aí nós vamos ter que usar esse instrumento da doutrina, o conhecimento, como a reforma íntima, a adesão aos postulados crísticos, que vem do mandamento maior. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A prática da serenidade e da paciência diante dos eventos que são tristes, né? Entregando-nos à misericórdia do Pai. Então, é todo um trabalho que nós temos que realizar conosco. E é por isso que nós devemos procurar manter a paz, a tranquilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Isso eu falo para mim, gente. Quantas vezes eu já escorreguei, e não é para falar de mim, mas escorreguei feio, que você fala, meu Deus do céu, como é que você pôde fazer isso? Com as 2 semanas de conhecimento que eu já tenho, como é que eu posso ainda pensar nisso? Eu estou falando para mim. Então, isso é uma orientação que todos nós precisamos. Para que nós possamos, nos momentos tristes, nos momentos difíceis, procurar a tranquilidade. E elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, porque Ele não faz nada, Ele não permite que nada maior do que nós possamos levar aconteça conosco. Então, se está acontecendo, é porque nós temos condições de superar, mas muitas vezes nós achamos que não temos força para isso. Só não desesperar. Difícil isso, difícil. Porque nas dores comuns, na dor de estômago, na dor, você sofre, dói, mas é alguma coisa que você pode superar, tomando um remédio ou fazendo, como o Rudai falou a semana passada, uma cirurgia que ele precisou fazer, que ele seria dolorida, mas doeria menos depois de feita com o passar do tempo. A mesma coisa com as dores morais. Porque, na realidade, a dor moral, ela não vai mexer naquilo que nós já resolvemos. Essa dor vai acontecer exatamente naquela nossa parte mais sensível. Aquilo que nós ainda não resolvemos. Aquilo que nós, muitas vezes, queremos esconder embaixo do tapete. Do nosso tapete.
E aí o que acontece? É ali que a dor vai mexer. O sofrimento, enfim, vai acontecer justamente porque nós já temos condições de trabalhar, porque aqui ninguém está brincando. Ninguém está brincando de viver. A vida é séria. Não precisa ficar sério, né? Carrancudo. Mas é sério, não é uma brincadeira. Quando dizem, quando a gente lê, né, que Deus não joga dados com o universo, ele não joga dados com o universo. A Terra é uma escola bendita. É um aprendizado que nós, lógico, se nós quisermos aprender também, é uma escola maravilhosa. Então, não é um castigo. A dor possui uma função específica extraordinária: auxiliar o progresso da criatura humana. As admiráveis conquistas da ciência têm tido por objetivo diminuir a intensidade da dor ou mesmo eliminar a dor. Tem sempre um desenvolvimento incrível. As enfermidades cruéis, elas têm sido dominadas. Distúrbios orgânicos de gravidade vêm recebendo valiosa contribuição para serem reequilibrados. E não cessam os investimentos nas pesquisas para tornarem a existência física mais amena, agradável e enriquecedora. De uma maneira geral isso acontece, porque muitas vezes nos noticiários nós percebemos que o homem de ciência, ainda se deixa desviar pelo seu orgulho, pelo egoísmo, e em vez de fazer as coisas para o bem geral, acaba fazendo para o seu próprio bem. Mas, de uma maneira geral, sim, as enfermidades cruéis têm sido amenizadas, controladas. Apesar de tudo isso, a inferioridade moral em predomínio torna-se responsável pelo surgimento de novas doenças e dos mais perversos distúrbios nos complexos mecanismos do corpo somático. Enquanto a ciência vai resolvendo enfermidades cruéis de um lado, nós, pela nossa inferioridade moral, vamos criando outras. Porque nós gostamos de sofrer. Essa é a impressão que dá. Não, vamos parar, né? Para aqui. Quando é que o homem vai parar de fazer o mal? Quando o próprio homem cansar de receber o mal que ele mesmo provoca. Então, é uma consciência nossa. E fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. Ah, mas o outro não faz. Bom, aí é um problema dele. Eu não quero mais sofrer. Eu estou cansada. Eu não quero mais ter dor de cabeça por conta da violência, da raiva, do ódio. Não quero mais ter dor de estômago, dor de cabeça, não quero passar mal por conta disso. Então, para. Como disse ontem no final da novela, desculpe falar, mas além do tempo, o personagem estava cansado no final da novela, falando com a mãe. Por que para os outros dá tudo certo? Por que para mim não dá? A mãe falou para ela: procure começar odiando menos. Já que não dá para amar ainda, odeia menos. O ódio não faz bem. Não quer dizer que você vai começar a ter deixando de odiar, não quer dizer que você vai começar a ter as coisas, mas pelo menos você vai estar mais tranquilo. Não vai ter mais essa mazela para corrigir. Dores há. Existem dores que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam, que abençoam vidas. A dor é inexorável. O sofrimento é optativo. Estou sentindo a dor, mas não quer dizer que eu esteja sofrendo. E o fato de eu estar sofrendo não quer dizer que eu esteja sentindo uma dor. Então, a dor faz parte
da natureza, como nós falamos, como nos falam, André Luiz no livro Ação e Reação. A dor evolução é aquela que vem de fora para dentro, para que nós possamos nos desenvolver. Então, ela faz parte do contexto, mas não quer dizer que nós tenhamos que sofrer por isso. Vou ficar lembrando da minha dor o tempo todo? Não. A não ser que eu queira sofrer mais. Porque aí a dor, porque aí isso faz, é como se fosse uma revolta. E a partir do momento que nós nos lembramos da dor, mais nós sofremos, né? Então, eles começam a falar para nós, né? Vamos nos abastecer nas fontes inexauríveis do bem. Vamos organizar a nossa vida moral e mental, de forma que os nossos atos eles sejam produtores de harmonia pessoal e do equilíbrio. Eu não consigo mudar o outro. Não. Eu consigo mudar a mim mesmo, a mim mesma. Agora, pelos meus exemplos, diante das dores, diante dos sofrimentos, pela maneira como eu me portar, eu posso influenciar. Nossa, como você é boazinha, né? Puxa vida, como você... Eu acho você tão controlado, Rudai. Tão firme. A gente não sabe o que ele está passando, mas ele está lutando para justamente passar transparecer isso para nós. Mas é uma luta que ele está realizando com ele mesmo. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós formos convidados pela dor reparação ao testemunho de libertação espiritual, é essa a nossa postura. Não quer dizer que eu faça isso, mas é isso que nós devemos fazer. Não se acomodar. Não ficar achando que Deus quer isso. Não, Deus não quer. Então, vamos trabalhar para que isso não ocorra. Por mais que as lágrimas caiam, que você esteja... Você vai estar lá, vai levantar. Isso eu falo para mim, não esqueço. Levantar, vai limpar o que tem que limpar e vamos continuar, porque a vida continua. O espírito não morre. O corpo, desgaste físico ou falência dos órgãos, né? Isso de uma maneira natural, tudo bem, mas o espírito não. Então vamos continuar. Guardemo-nos na fé do entendimento que Deus é Pai amoroso. E vamos nos resguardar na oração. Orai e vigiai, o que Jesus falava para nós. E essa oração vai nos fortalecer e nos encorajar para que nós enfrentemos o que nós devemos enfrentar. Nenhuma aflição pela qual nós passamos é injusta. Nenhuma. Aliás, como nós já lemos num livro que fala sobre a depressão, ele fala, não existem vítimas. Só existem, em administração também, não existe vítima, mas sim a pessoa que tem que tomar uma atitude. Vítimas, não dá. Vamos ser protagonistas, ele fala. Não vítimas, não existem vítimas, existem protagonistas. Ou seja, eu não sou o ator secundário. Não, eu mesma estou agindo, eu mesma estou fazendo as coisas. Então, nós precisamos ser protagonistas. As dores que experimentamos, nós podemos transformar em lições valiosas. Dessa forma, esses dias de tribulação pelos quais nós estamos passando, cada um com o seu drama pessoal, mas o drama de todos, logo mais, quando eu não sei, mas serão sucedidos por dias de felicidade e de paz. Isso nós precisamos ter certeza. Exatamente como o sol que inevitavelmente raia após a tempestade. E não é verdade? Por mais terrível que seja a tempestade, quando ela passa, o sol raia. O sol aparece, se apresenta. E em tempo propício, nós poderemos entender melhor o que hoje nos ocorre. No momento de transição, no momento
de desespero, de sofrimento, nós não vamos entender. Não dá. A hora que nós nos acalmarmos, a hora que nós conseguirmos superar, passar por essa situação, nós vamos começar a refletir. Puxa vida, por que foi que isso aconteceu? Muitas vezes nós temos a resposta, foi uma atitude que nós tomamos nessa existência. Mas e naqueles casos que nós não lembramos, nós não sabemos realmente? Se não foi feita a escolha nessa existência, foi feita numa existência anterior. Senão, nós não estaríamos passando por essa situação. E num momento propício, nós vamos entender o que está nos acontecendo. Enquanto isso, vamos nos guardar na certeza de que Deus cuida de nós, de cada um dos nossos passos, velando para que nossa felicidade se construa plena logo mais. Jesus deixou para nós as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados aqueles que clamam por justiça, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Com certeza ele não estava falando em relação a essa existência, mas a existência futura. No momento que nós passarmos, soubermos passar pela situação, superarmos a situação difícil, nós vamos nos tornar bem-aventurados. Tem uma passagem, uma dessas mensagens, são as pegadas na areia. Não sei se vocês já leram, né? Que Jesus caminha ao lado da pessoa enquanto está, eles estão conosco. Caminha ao lado enquanto estamos caminhando. E ele está falando que ele teve um sonho e ele sonhou que Jesus estava ao lado dele caminhando e conforme eles iam caminhando, formavam dois pares de pegadas na areia. Só que ele fala, a pessoa que estava sonhando falou assim: mas, mestre, é estranho, porque nos momentos mais difíceis da minha existência, eu olhei para a areia, eu só vi um par de pegadas na areia. Aí Jesus fala para ele, né, nesses momentos, eu te carreguei no colo. Então, as pegadas eram do mestre. Vamos confiar. Bom, e agora, né, gente, depois das colocações da Maria Rita, né, se alguém tiver alguma pergunta atendente ao tema, só levantar a mão, leva o microfone até vocês, faça pergunta ou um comentário, se tiver alguma dúvida, né, a respeito do tema. Agora é o momento, né? Todo mundo entendeu tudo? Ou estou fazendo de conta, né? Leve. Assim, Maria Rita, então o que é necessário? Você explanou bem as diversas nuances do sofrimento, mas o que é necessário para sofrer menos, sentir menos dor? Principalmente a dor física nós tratamos com analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, mas a dor moral, o que é necessário para sofrermos menos moralmente? Diz a Joana de Ângeles que nós devemos mudar o foco. Mudar o padrão, a paisagem mental. Porque ela diz assim, mesmo aquelas lágrimas que vertes e as dores que carpes poderão ser amenizadas se mudares de paisagem mental e começares a agradecer a Deus, louvando-o através da oração. Não quer dizer que nós deixemos de passar, mas nós vamos ter as dores amenizadas, dependendo quando nós mudarmos o nosso padrão mental. É fácil, Rudai? Você acha? Já aproveitando esse gancho ainda, né? Sempre tenha em mente, né? Que nós podemos fazer isso. Se nós queremos, nós podemos fazer. Que, como você colocou, se está doendo, se está com dor, então o motivo dessa dor, o que eu posso fazer para mudar o painel mental e o remédio que eu posso usar, né, para aliviar essa dor, né? Porque nós aprendemos com a dor. É a oração, né, Rudai, também. Então, no momento que você mais precisa, é nessas horas que você lembra de Deus, que você pede
ajuda a Deus, pede ajuda a Jesus, aos companheiros, ao anjo da guarda, ao seu mentor, ao seu benfeitor, ou seja, o nome que você der para aqueles companheiros que estão ao seu lado, né? Nesse momento que a gente lembra. Mas temos também que lembrar de agradecer, né, o apoio que recebemos. E a maioria das vezes nós não lembramos disso aí. Nós só lembramos quando estamos com dor. Passou a dor, nós não lembramos de nada. Então, a dor é um alerta, é alguma coisa que está incomodando, então nós temos que modificar isso aí, modificar nossa forma de, nossa postura da vida, e sempre orar, e sempre através da oração pedir que nesse momento Deus vai estar, Jesus vai estar nos segurando, né? Caminhando conosco aí, como sempre teve, e no pior momento Ele vai estar ali nos carregando. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Isso sempre. Muito bem, só um minuto. É que completando o que o perguntou, né? É que a encarnação é muito rápida, né? Você pensar que nós somos imortais, que não tem como você mensurar o tempo que a gente vai existir, porque a gente vai existir sempre. A gente não sabe. Aí você coloca isso em alguns anos, e tem, como o Washington falou, e a dor como um instrumento de evolução, né? Como Deus está colocando aquela oportunidade para nós provarmos que aprendemos a lição. E o Espiritismo explicando que se superarmos, aprendermos a lição, regressaremos em condições melhores, em outros ambientes, em planetas melhores, ou até mesmo na Terra, só que quando a Terra estiver bem melhor, aí isso ajuda, né? Porque se você ficar muito focado, tudo que nós focamos a nossa observação neste plano material, neste momento, e centrarmos todos os sentimentos neste momento, aí ela fica difícil. Quando você dilui isso pela mortalidade, aí você vai passar. Diz o Espiritismo, né, no Evangelho, é como uma viagem. Que você está fazendo uma viagem e no caminho dessa viagem você tem alguns percalços, mas você sabe que são passageiros, que quando você chegar ao seu destino... Vai ter um momento em que nós vamos pensar assim. Porque agora que nós estamos, como eu falei, no olho do furacão, nós teríamos que pensar dessa maneira. Mas nós ainda não chegamos lá. E aqui é um planeta de expiações e provas, né? Não tem mas muito. Quando você pensar que vai passar, eu vou sim. fazer, isso vai ser tudo passa, uma coisa passageira. É passageiro? Tudo é passageiro, você vai falar, mesmo. mas para que eu vou dar valor para isso, né? Tem alguns que focam, né? Pegam um livro espírita e aí com as emoções que ele vivencia nas narrativas, ele eleva o pensamento. Tem outros que preferem observar a natureza, outros a astronomia. São todas buscas de formas de chegar a Deus. E quando nós transcendemos a nossa condição aqui na Terra, atual, aí se dissipa. Essa É um dor, trabalho que nós temos que realizar, isso é verdade. A dor, para nós aqui, ainda é o trabalho, ainda é aquilo que vai nos estimular, na realidade, para caminhar, para ir para frente, para realmente diminuir o sofrimento, minimizar, né, esse sofrimento, porque tá ali, tá machucado, tá marcado, mas a gente pode mudar essa situação através da oração. Então, vamos trabalhar. Perseverança, da força, que você falou. Então, vamos trabalhar, né? Trabalhando, a mente está sempre pensando em coisas boas, trabalhando em coisas boas, com certeza. E mesmo que desviar, né? Volta. Com certeza. Volta para senda comum. Obrigado, Maria. Gente, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Bom, queria agradecer a todos que participaram aí, né? Desse Pinga Fogo. E agradecer também os companheiros da internet aí. Então agora, chegado o momento, depois de muito recebermos, né? Chegado o momento de retribuirmos. Então vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos no plano físico. Vamos unir nos nossos pensamentos. Vamos elevando-nos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade. E vamos doar.
os nossos melhores sentimentos, os melhores pensamentos, as melhores energias, para que elas possam ser orientadas a todos aqueles que estão necessitados, por todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme merecimento a necessidade, o que lhe for mais justo, pelos enfermos do corpo e da alma, para que recebam o santo remédio e possam se curar desses sofrimentos. Por todos aqueles que levam a palavra, o conhecimento a todos e às vezes são incompreendidos, para que não esmoreçam, sejam fortalecidos e essas palavras possam ramificar por todo o mundo. Por todas as casas espíritas, todos os templos, todas as igrejas, enfim, onde se reunirem pessoas para a prática do bem, para a prática do estudo, para que eles se transformem em sinaleiros na noite escura, iluminando o caminho daqueles que estão perdidos pelas estradas, Pai. Por esse planeta Terra que está passando por graves transformações, Pai, grandes catástrofes, sofrimentos, dores. Pois sabemos, Senhor, que através desses percalços a humanidade ela vai melhorando. Nós somos os artífices de tudo o que está acontecendo. E para isso, Senhor, pedimos o vosso apoio, o vosso amparo, para que possamos modificar essa situação em que nos encontramos. Envolvendo com muito carinho esse planeta, para que as energias negativas sejam dissipadas, Senhor. E que o bem, em algum momento, Senhor, vai prosperar no nosso planeta. E por nós mesmos, meu Pai. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, vamos agradecer por tudo que recebemos nesta tarde e pedir que permaneça conosco por toda a nossa semana e que aqui possamos retornar no próximo sábado para a continuação desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Primeiro vão receber os passes aí, os companheiros, os passes magnéticos e depois os passes espiritual. Nós vamos organizar a fila, bom? E, no mais, uma boa semana a todos, que Deus abençoe a cada um e que permaneça conosco por toda a nossa semana. Que assim seja.